Olá, olá, boa tarde para todo mundo. Vamos chegando. Vou colocar o link aqui, o título aqui da nossa live. Vamos lá. Ver se eu consigo conectar. Joana, bem-vinda. Hoje eu consegui, hoje eu não tô conseguindo. Outro dia foi mais fácil. Jordana, obrigada. Já tô tentando colocar o link aqui, gurias, não tô conseguindo fixar o título da live. Coisas de Instagram. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Vamos ver se vai agora. Outro dia foi mais fácil. Dessa vez não foi. Deixa eu ver se aqui vai. Não. É ali mesmo. Vão chegando. Hoje o tema da nossa live, então, é índice glicêmico e low carb. Tem bastante assunto para quem me acompanhar até o final. Aí vai ter bastante conhecimento nessa tarde de hoje. Então, garanta o teu chazinho. A nossa live tem, o tema Live de 5, que é a live do chá das 5. Então, garante o teu chazinho. O meu já tá aqui. Novamente, um chazinho de pêssego que eu adoro. Simples, de sachê, nada demais, sem açúcar, morninho, bem gostosinho pra gente bater esse papo, bate-papo aí. Então, tem esse aviãozinho aí, direciona para mais amigas para que elas possam participar. Clica ali e manda essa live para outras pessoas, para que outras pessoas possam nos assistir aqui. E nos coraçõezinhos ali vocês também vão clicando. Quanto mais corações vocês colocarem ali, para mais pessoas o Instagram entrega, certo? Então vamos lá. Renata, Bezerra, Karina acabou de sair daqui de casa e está aí me assistindo. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui com esse assunto que muita gente gosta do assunto, gosta de falar, mas ainda tem muitas dúvidas relacionadas à alimentação low carb, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da relação do índice glicêmico, para vocês entenderem. A Lê Dalben entrou aí, a Lê tá no desafio. Então tá, pessoal, fiquem comigo até o final que tem muito assunto. Para quem quer emagrecer, entender de alimentação, esse é o lugar. Então fica aí que vocês vão desmistificar muita coisa e muita coisa vai surpreender vocês. Então vamos lá, uma coisa importante para começo de conversa, né? Antes da gente falar de índice glicêmico, a gente vai ter que fazer uma aulinha básica aqui de carboidrato, que pode parecer chato, mas só assim a gente consegue entender por que foi desenvolvido o índice glicêmico, certo? Então, gente, carboidrato, né? Na verdade, os nutrientes, né? Os macronutrientes são divididos entre carboidratos, proteínas e gorduras, ou lipídios, como vocês preferirem chamar, certo? Mas o carboidrato, ele é uma macromolécula, como eu disse antes para vocês, né? É um macronutriente. E a função básica mesmo dele, é fornecer energia. Para quem? Principalmente para o sistema nervoso central. Nosso cérebro ele é dependente de glicose. Entendam, glicose é o produto de degradação do carboidrato. Mas as pessoas assim, eu preciso de glicose, então eu tenho que comer açúcar. Não precisa, tá? Não precisa de açúcar, precisa de glicose. E na maioria dos alimentos, né, ou quase todos os alimentos, contém pelo menos uma pequena parcela de glicose. Então o carboidrato ele fornece energia para o sistema nervoso central. E quem é que comanda todo o nosso corpo? O sistema nervoso central, né? O cérebro. Então ele precisa dessa energia a todo momento, dessa glicose a todo momento, e o carboidrato vai suprir. O carboidrato ele também oferece, né, ele fornece energia rápida para o nosso músculo. Tá? Então, quando o músculo está necessitado, o carboidrato vai suprir através da quebra do glicogênio, certo? Então, sabendo disso, que basicamente o carboidrato fornece energia, vocês vão entender que carboidrato ele é importante, né? A low carb veio para te explicar que os carboidratos, e aí eu vou usar um termo que eu uso sempre, que as pessoas dão risada, que o carboidrato de Deus, aquele que a natureza nos deu, ele é o melhor, o mais adequado, sim, são esses carboidratos que a gente tem que inserir na alimentação.
Mas a low carb, ela não é no carb, ela não é isenta de carboidrato. Então vocês têm que entender isso. Tem muita gente fazendo low carb errado aí. E aí hoje eu trago para vocês todas essas ideias. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no assunto low carb, se eu não me engano, a minha primeira live aqui no Instagram, que deve ter começado lá pelos meados de julho desse ano, agosto talvez, eu fiz uma live falando disso. A primeira live de 5 aqui do meu perfil foi feita sobre low carb. Então, retrocedam lá no meu feed que vocês vão descobrir, né, um pouquinho mais sobre low carb. Hoje eu trago uma proposta mais voltada para o índice glicêmico para vocês entenderem um pouco mais na prática como isso funciona. Então, os carboidratos, eles basicamente são divididos em simples e complexos, desculpa. Eu tô em aula de português aqui, simples e compostos, né? Simples e complexos. Então, os carboidratos simples são sacarose, que é o açúcar que a gente conhece, o açúcar branco, o açúcar refinado, né? O açúcar mascavo, enfim, os açúcares de forma geral, né? A frutose, que é o açúcar que a gente encontra, né, dentro das frutas e legumes principalmente. E a lactose, não vou citar todos aqui, existem mais carboidratos simples, mas basicamente esses são os mais conhecidos. A lactose é o açúcar do leite, ok? A Jana entrou, Cris Fagundes, isso aí meninas, obrigada por estarem aqui comigo, fiquem até o final que o assunto hoje é bem bacana, como sempre, né? Modéstia à parte, como sempre, o assunto é ótimo. Então, bora lá. Então, esse carboidrato simples, eles nos oferece uma energia rápida, certo? Ele fornece aquela energia imediata que, como eu falei lá no início, meu cérebro precisa, tá? Mas existem outras fontes. Os complexos, eles precisam ser reduzidos, né? Ser degradados até se transformarem em carboidratos simples para gerar a energia que meu corpo precisa. Então, o nome já diz, ele é um pouco mais complexo, né? Então, onde é que eu encontro o carboidrato complexo? Quais são eles, né? Um deles é o amido. Onde é que eu encontro amido? Por exemplo, nas farinhas, eu encontro amido no arroz, eu encontro amido em alguns legumes. Também eu tenho aqui dentro dos carboidratos complexos as fibras divididas em insolúveis e solúveis. As insolúveis, por exemplo, é pão integral, os cereais, os grãos e a casca da maçã. São fibras insolúveis. Já as fibras solúveis eu vou encontrar na aveia, que é super famosa, que a gente utiliza bastante numa dieta low carb, principalmente o farelo de aveia, né? As frutas cítricas, o que são frutas cítricas? Laranja, kiwi, bergamota, que é muito comum aqui no sul pra gente, abacaxi, morango, são frutas cítricas, aquelas frutas mais ácidazinhas, né? A polpa da maçã, a casca é uma fibra insolúvel, a polpa da maçã é uma fibra solúvel. E como eu citei aqui o morango, né, que entraria já nas frutas cítricas. Então, assim, os complexos, como eu disse, eles precisam ser degradados para se transformar em carboidrato simples. Bom, uma pequena aula aqui para vocês entenderem. Quando eu misturo essa fibra solúvel, vamos retroceder, o que é fibra solúvel mesmo? Presente na aveia, nas frutas cítricas, na polpa da maçã, no morango. Quando eu misturo esse tipo de fibra com água, né, seja num processo digestivo, eu estou aumentando a saciedade. Então, no processo digestivo, eu vou precisar de água para fazer digestão. Então, eu aumento aquele bolo, né, da fibra. Imagina se aquela palha colocando água, vai crescendo que nem uma esponja, né? Eu estou aumentando a saciedade, certo? Então, aquilo enche, estufa o meu estômago e eu fico satisfeito com aquilo que eu como, ok? E aí também, importante dizer que esse tipo de fibra, ela gera uma glicose na tua corrente sanguínea de forma mais lenta. Isso é bom. Quando gera a glicose de forma mais rápida, que acontece lá com a glicose, né, a sacarose, que é o açúcar, a frutose pura, a lactose, isso vai gerar uma energia rápida e vocês vão entender por que não é legal a gente subir a nossa glicose de forma rápida. Tudo isso para chegar no bendito do índice glicêmico e falar de low carb para vocês. Kátia, querida, Cris, Elisandra, obrigada, gurias, por estarem aqui comigo. Então, continuem aí. Bom, e aí assim,
É importante dizer para vocês que quando vocês pegam o rótulo lá do bendito dos alimentos que vocês compram industrializados, é bom registrar o seguinte: a frutose da fruta, ela é totalmente diferente da frutose utilizada nos produtos industrializados. Então, quando a gente fala assim, frutose, né, a frutose não faz bem e tal, tô falando daquela frutose que está sendo adicionada ali, não da frutose da fruta, porque na frutose da fruta, além de frutose, eu tô associando fibra também. Vocês vão começar a captar a mensagem disso aí. Quanto maior o tempo de digestão, prestem atenção, isso aqui é muito importante, isso tem tudo a ver com o índice glicêmico. Quanto maior o tempo que demora para mim digerir um determinado alimento, maior a minha saciedade, mais tempo eu fico saciado. Isso não é bom para quem quer emagrecer? A gente quer comer uma coisa leve que deixa a gente horas sem fome, não é verdade? Isso vai facilitar muito o emagrecimento de vocês. Então preste atenção nisso. Aí eu falei dos carboidratos simples, né? Repetindo, sacarose, frutose, lactose, que é o açúcar do leite, né? Esses carboidratos, prestem atenção. Esses carboidratos ali purinhos, eles levam em média 20 minutos para serem digeridos. Aqui, ó, é assim. Presta atenção. Os carboidratos complexos que eu falei lá, as fibras, o amido, os pães integrais, grãos, legumes, enfim, eles levam de 2 a 3 horas para serem digeridos. Agora vocês entenderam por que não é legal ficar comendo açúcar? Proteína leva de 4 a 6 horas para ser digerida. Gorduras levam de 6 a 9 horas para serem digeridas. E quando a gente pega fibra isolada, vou botar fibra na barriga, não vou colocar nenhum outro nutriente, nem gordura, nem proteína, nem outro tipo de carbo, ela leva até 8 horas para ser digerida. Gente, eu não tô falando de todo o processo de absorção, não é isso. É digestão mesmo. Então, fica claro aqui que quanto maior o tempo de digestão, melhor. Mais eu me mantenho saciado, sem necessidade de estar beliscando nos intervalos. Então, as escolhas alimentares dependem disso. Aí tá, até aí tudo muito bem. Aí se desenvolveu então o que a gente conhece por IG ou índice glicêmico. Se vocês não ouviram falar esse termo, comecem a se acostumar com ele, porque ele é muito importante. Tanto no controle de quem tem diabetes tipo 1, tipo 2, indifere, quanto quem quer emagrecer e segue o princípio low carb. Vocês têm que se acostumar com essa nomenclatura. Então, o índice glicêmico, ele partiu do quê? Então, devido a essa diferença no processo de digestão, né, e aqui a gente está falando de velocidade e tempo de digestão, né, foi determinado então o índice glicêmico. Para a gente fazer o quê? A gente avaliar essa resposta glicêmica. E o que é essa bendita dessa resposta glicêmica, gente? É a habilidade que um carboidrato, né, seja ele qual for, e aí para cada um é específico, né, ele tem de elevar os níveis de glicose no sangue. Tá, mas olha só, tu tá falando tudo isso, mas eu não tenho diabetes, eu não tenho problema com isso. Gente, aí vocês vão entender por que vocês têm que aprender a controlar a glicose de vocês, tá? Mas basicamente é isso. Índice glicêmico é qual o poder daquele alimento, né? Ou a habilidade daquele determinado carboidrato de elevar a glicose no meu sangue, porque todo o processo digestivo vai largar glicose no teu sangue. Quanto mais alto for essa glicose, ou mais rápida essa glicose entrar no teu sangue, pior. Eu vou chegar lá, calma aí. E o que determina esse valor do índice glicêmico? Então, cada alimento tem um valor, né? E às vezes a forma de preparo também muda. Um determinado alimento, por exemplo, a batata, né, frita, ela tem um índice glicêmico, a cozida tem outro e assim sucessivamente. Uma cenoura cozida, ela tem um índice glicêmico, a cenoura crua tem outro, entenderam? Vou chegar lá. Então, o que determina esse valor? Como é que eu chego nesse valor? Primeiro, é a estrutura dos açúcares simples que compõem esses carboidratos, esses alimentos específicos, tá? Primeiro, a estrutura desses açúcares. Segundo, o conteúdo de fibra, por isso que eu falei lá no início sobre as fibras. E o terceiro, o conteúdo de gordura. Eu acho que eu nem preciso dizer para vocês por quê, né? Fibra leva até 8 horas para ser digerida e gordura de 6 a 9 horas. Olha que espetáculo! Se esse alimento tem mais fibra, mais gordura, a tendência é que esse alimento
eleve menos a minha glicose do sangue, ele gere menos glicose depois do seu processo digestivo. Então, basicamente é isso, ok? Aí, por que a gente tem que controlar essa bendita dessa glicose? Então, obviamente a gente não tá falando aqui de pessoas com diabetes, tá? Que é outra história, mas claro, pode se beneficiar com essas dicas também. Mas no diabetes, o que acontece? Vamos falar de forma geral. A gente tem uma hiperglicemia. Comeu doce demais, a glicose elevou, né? Fez todo o processo digestivo, elevou a glicose, esse açúcar caiu na minha corrente sanguínea. Aí eu vou ativar, né, um órgão chamado pâncreas para ele produzir insulina, que vocês conhecem, já ouviram falar. Essa insulina, ela vai entrar ali na corrente sanguínea e ela vai varrer essa glicose para dentro das células, porque ela não quer deixar essa glicose circulando em excesso no teu sangue. Ela quer fornecer energia para tua célula. Então a insulina entra fazendo isso. Só que o que acontece? As pessoas que consomem muito açúcar, né, ou exageram no pão, na massa, no biscoito, no carboidrato de forma geral, vai chegar um ponto que esse pâncreas está super saturado de ficar produzindo insulina. Das duas, uma. Ou ele vai começar a produzir menos, ou ele não vai produzir mais. O fato dele produzir menos ou não produzir, isso sim é diabetes, o que diferencia, né? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, enfim. Tá, Sheila, mas eu tenho problema de diabetes, a minha família não tem ninguém com diabetes, eu acho que eu não tenho problema com isso. Ok, mas igual vocês estão saturando, tá? Essa capacidade do corpo, e isso vai gerar um desequilíbrio hormonal tão grande que, além de trazer N problemas de saúde, aí o bicho pega, porque eu sei que vocês não vão gostar de saber disso. Isso vira gordura, gente. Gordura acumulada. Alguém gosta aí de ter gordura no corpo? Alguém gosta de acumular gordura? Eu não gosto. Então vocês entenderam o ciclo? O ciclo é esse, basicamente esse. Eu não tô falando que comer proteína em excesso não vai gerar gordura, eu não disse isso. E nem que comer gordura demais não vai gerar gordura. É claro que vai. Todo excesso vai virar gordura. Mas para vocês entenderem que o tendão de Aquiles da low carb é o carboidrato. E é aqui que a gente tem que aprender a fazer o correto, né, e buscar as melhores alternativas para ajudar vocês, ok? Bom, aí a gente entra numa classificação, tá? Essa classificação funciona da seguinte forma. O índice glicêmico, ele é dividido entre baixo, moderado e alto. O índice glicêmico baixo são alimentos que têm essa numeração, esse índice glicêmico de até 55, tá? De 56 a 70, nós vamos entrar num índice glicêmico moderado. E acima de 70, ele passa a ser um índice glicêmico alto, elevado. E é ali que mora o perigo. Não estou dizendo que os outros também não têm perigo. Pode ser o índice glicêmico baixo, aí tu come meio quilo daquilo, não vai dar certo também, né, gente? Não é essa a ideia que eu estou trazendo aqui. Estou dando as melhores alternativas para vocês. Mas já que o índice glicêmico daquele alimento é baixo, eu vou comer 1 quilo dele e tá tudo certo. Não funciona dessa forma. E aí entra a nossa mentalidade aqui. A gente não pode ter esse pensamento, né? Esse é um pensamento que só nos mina, né, de atingir o objetivo. A Kátia colocou, é simples, só temos que entender e praticar. É simples, é bem isso. Só tem que entender e botar em prática, né? Claro que existem coisas aqui, eu tô trazendo um pouco de complexidade aqui pra vocês, mas assim, ó, pra vocês entender o fio da meada, por que surgem tantas coisas, por que eu tenho que... por que o carboidrato é visto como vilão, eu já expliquei que ele é importantíssimo na nossa vida, mas que uns se destacam em relação a outros, tá? E é isso que a gente tá aprendendo hoje. Bom, para vocês terem uma ideia, na low carb é muito comum a gente fazer um controle de frutas, tá? Então tem gente que até exclui as frutas. Mas só para vocês terem uma ideia, o pão branco, ele tem um índice glicêmico bem maior do que o da banana, por exemplo. A banana, coitadinha, ela virou vilã na dieta low carb e ela não precisa. Não estou dizendo que a banana não tenha muito carboidrato, porque tem, tá? E não estou dizendo que o índice glicêmico da banana é baixo, também não é, tá? Mas a gente pode buscar alternativas e vocês vão entender. Agora,
Ah, não como banana porque tem açúcar, banana engorda, mas come pão branco. É essa consciência que eu quero trazer para vocês, tá? E aí assim, ó, lembra que eu falei, cozido é diferente do cru, isso tem índice glicêmico diferente? Vou dar um toque aqui para vocês em relação à banana, né? E existem outros alimentos também nesse sentido, como o mamão, por exemplo. A maturação, né, desses alimentos faz toda a diferença. Isso é óbvio, que vocês quando pegam uma banana bem madura, ela não tá muito doce. E quando vocês pegam, às vezes, uma banana mais verdinha, assim, ela é um pouquinho mais amarga. Então isso é óbvio. Se for uma alta maturação, se o nível de maturação dessa fruta for muito alto, ela vai ser uma fruta muito doce, ela vai ter um índice glicêmico mais alto. Então cuidem isso. Tanto é que a biomassa, né, que é a banana verde, que a gente faz com a banana verde, tem um índice glicêmico baixíssimo e serve como uma excelente alternativa no processo de emagrecimento, né? E a gente pode comprar pronta, a gente pode produzir em casa, que também não é difícil, a partir da casca da banana verde, né? Então ficam ótimas dicas aí para vocês utilizar, né? Mas nada impede que vocês comam banana, mas de repente aquela banana muito madura, ela vai ter que ser combinada a outro alimento, como fibra, por exemplo, para a gente conseguir reduzir esse tal índice glicêmico, ok? Bom, gente, então assim, ó, o que tem muito índice glicêmico? Um índice glicêmico alto. Eu vou listar alguns alimentos aqui para vocês. Não preciso dizer açúcar, né? Mas só registrando, obviamente o açúcar. Ah, Sheila, mas qual açúcar? Todos os açúcares têm um índice glicêmico alto. Mel, maisena ou amido de milho, como vocês preferirem, né? Antigamente a gente só falava amido de milho, que maisena era marca, mas isso já virou nome de alimento, não é mais considerado marca, né? Farinha de trigo, arroz branco, tapioca. Tô falando bem pausado para as pessoas se darem conta. Tapioca tem alto índice glicêmico. Ah, não, pode parar. Não, só um pouquinho, eu faço tapioca todo dia. Eu tirei o pão para comer tapioca. Eu já falei aqui em algum lugar, não sei se foi na live passada, eu tô sempre falando, oi, acordem, só um pouquinho, acordem. Tapioca não tem glúten. E é muito bom para quem sofre de doença celíaca, tem intolerância ao glúten. Perfeito. Mas vocês não venham com essa historinha de que tapioca ajuda no emagrecimento, porque não cola. Tapioca, dependendo da quantidade que vocês usarem, vai representar ali 4, 5 fatias de pão em termos de carboidrato. Então acordem, gente, tapioca tem alto índice glicêmico. Não dá para exagerar, tá? Dá para comer? Claro que dá. Eu não tô dizendo que não dá. Todos esses alimentos que eu tô listando aqui é possível de ser inserido, sim, mas com muita moderação, tá? Batata inglesa, melancia, manga, uva, são frutas muito adocicadas, né? Frutas secas. Gente, tem diferença de fruta seca, presta atenção. Fruta seca é uma coisa, oleaginosa é outra. O que é fruta seca? É uva passa, damasco, tâmaras, isso é fruta seca. Oleaginosas é outra coisa, é castanha, nozes, pistache, avelã, amendoim, tá? Não confundam uma coisa com outra. Então é fruta desidratada ou fruta seca, como vocês preferirem, tem um alto índice glicêmico. E suco de fruta. E aí eu tô falando aqui principalmente de suco industrializado ou suco concentrado que a gente compra pronto. Mas prestem atenção só um pouquinho. Laranja, né? Laranja é uma fruta ótima, uma fruta com bastante fibra, né? Mas quando eu vou produzir um suco de laranja, eu não consigo preparar um suco de laranja com uma laranja. Eu uso muitas laranjas. Então vocês imaginam, ali normalmente eu tô espremendo e o que há de melhor naquela fruta ficou lá na casquinha, né? Não saiu, tá? Pode sair um pouco de fibra, mas o bagaço tá lá. Eu não tô botando bagaço dentro do suco da laranja. E aí o que acontece? Eu tô só extraindo praticamente frutose e alguma fibrazinha ali, muito pouca, né? Então esse suco de laranja natural, ele torna-se um alimento de alto índice glicêmico, certo? Então cuidem para não exagerar. Eu sempre digo, prefiro uma fruta, pega uma laranja e come, que é muito mais gostoso do que ficar tomando suco de fruta natural. Agora, cada caso é um caso. Eu tenho casos de paciente que não gosta de comer fruta, é a única maneira de inserir uma fruta através do suco, beleza? Né? Não vai deixar de comer fruta por causa disso. Então usa a fruta através do suco, tá? Cada caso um caso, ok? Então assim, ó, e exemplos de alimentos de baixo índice glicêmico? Ó, a Vanessa
As Vanessas entraram quase juntas aqui. Angélica, Celi, que legal, saudade de ti, Angélica, quanto tempo. A Vanessa Duarte e a Vanessa Rafaeli também entraram aí, beijo pro Boli. Então, exemplos de índice glicêmico mais baixo, e aqueles que são os mais levinhos, né? Poderíamos citar aqui o morango, amora, kiwi, pera, é uma fruta que tem um baixo índice glicêmico, pêssego, abacate, não preciso falar porquê, né? Abacate é uma fruta que tem pouquíssimo açúcar e bastante gordura. Lembra que eu falei lá, né, há uns 15 minutos atrás aí que eu comentei com vocês, quais os critérios para mim classificar o índice glicêmico do alimento? Um deles era a quantidade de gordura. Abacate é gordo, então ele tem mais gordura, ele se torna um alimento com índice glicêmico menor. Assim como o coco também entraria aqui, tá? Ameixa, açaí, para quem adora açaí, tá? E até eu vou contar uma coisa minha para vocês sabem que eu não sou muito fã de açaí, né? Eu acho que eu tenho todo o direito de ter preferências, mas eu sou uma pessoa extremamente eclética. Tudo que surge, eu provo. Eu nunca tive problema. Manga entra em alto índice glicêmico, tá, Vanessa? É alto índice. A Vanessa entrou depois. Manga é alto índice glicêmico. Deixa eu tomar aqui. Tatiana, obrigada por me assistir. Pedro, olha que legal, o Pedro tá aí. A garganta tá secando, né, gente? Então, assim, ó, volta um pouquinho, retrocede. Açaí, vamos falar de açaí, né? Aí eu comentei com vocês que eu gosto de provar as coisas. O que me faz bem, né, eu como. O que não me faz, eu não fico insistindo em comer algo que eu não gosto. Então, uma coisa eu digo pra vocês, eu estou me permitindo a comer açaí. Só que assim, ó, eu como, né, estou aprendendo a comer açaí. Quem come açaí aí, de verdade, levanta a mão. Sabe por que eu tô falando isso? As pessoas não comem açaí. Elas comem banana, elas comem granola, comem leite em pó, Nutella e leite condensado. Açaí, elas não comem. Porque, gente, se eu botar granola, banana, Nutella, leite condensado, leite em pó e qualquer coisa, até num pão, vai ter cara de açaí. Entenderam o que eu tô querendo dizer? Então, assim, ó, come açaí, beleza. Agora, tu não come açaí, tu mistura com outras coisas, então tu não gosta de açaí, tu gosta daquela mistureba braba. Então eu digo pra vocês, né, eu tô aprendendo, ontem eu provei, né, assim, né, já disse que eu não morri muito de amores, mas eu sei que é uma fruta que faz bem, então eu me permito. Eu estou me permitindo, né? Assim como aconteceu com sushi. Eu não era chegada em sushi, eu não comia, eu tinha ânsia de vômito, né? E hoje eu já consigo comer. Mas tudo são aprendizados, né? A gente vai aprendendo. Depois que aprende, pega, né, o gosto e não quer largar mais. A Jana colocou, estamos juntos, também não curto açaí. Mas prova do jeito que eu te falei, tá, Janaína? Prova açaí, não aquela misturança brava lá. A Kátia comentou, comi hoje açaí, amo. Pamela tá aí, Pamela Teles, obrigada. Então, gente, dando continuidade aqui. Além do açaí, eu falei do coco antes, né? Folhas verdes e legumes crus também tem muito pouco índice glicêmico. O índice glicêmico é muito baixinho, né? Fica no grupo dos baixos, ok? E o açaí puro, sem xarope, é isso que eu tô falando. O açaí mesmo tem gosto terroso, morei em Belém. E lá, pra quem não conhece, prova, dificilmente tomará o puro mesmo. Pois é, aí que tá a questão, né? Mas assim, ó, a maioria com xarope, né, pra adoçar. Sim, a maioria com xarope pra adoçar, né? Mas ainda, eu digo assim, ó, dependendo da forma que vocês forem adoçar, né, é melhor vocês colocarem um pouquinho ali de alguma forma pra adoçar da maneira mais saudável possível, do que vocês ficarem inserindo aquele monte de porcaria em si. Me desculpa o termo, mas é bem isso. Né? Aí eu digo, não pode, não é gostar de açaí, né? Não acredito. Então, dando continuidade aqui. Então, gente, quando a gente fala de low carb, a gente está falando de um padrão alimentar, certo? Um princípio, que eu não chamo de dieta, um princípio alimentar onde a gente tem uma redução de carboidrato, não exclusão. Essa redução vai te proporcionar um emagrecimento, vai te proporcionar um controle glicêmico, porque a low carb se baseia no índice glicêmico. Com isso, tu consegue emagrecer, queimar gordura e
preservar a tua massa muscular. Quem tá me acompanhando aí nos stories, ontem mesmo eu tava comentando sobre isso, deve ter acabado agora, deve ter fechado as 24 horas do story agora há pouco, que eu tava falando sobre isso, né? 30% do emagrecimento das pessoas, no máximo, deve ser de músculo. O resto tem que ser de gordura para ser um emagrecimento bom. Como é que eu sei isso? Através da avaliação física. Tá? Eu preciso fazer uma avaliação física para determinar se eu estou emagrecendo mais gordura ou mais músculo. E como é que eu faço para manter a massa muscular? Aguarde os próximos stories, que esse não é o assunto dessa live. Vou deixar vocês curiosos, né? Já falei algumas coisas aqui, mas para vocês entenderem, a low carb te proporciona isso, porque ela faz um controle de glicemia, tá? Então, assim, ó, uma low carb, ela tem vários formatos, tá? Tem mais isso ainda, né? Ah, vou fazer low carb. Cada um faz de um jeito e, como eu disse, tem muita gente fazendo errado. Então, a low carb, basicamente, para ela ser low carb, ela tem um consumo diário de, no máximo, 130 gramas de carboidrato. Gente, não é 130 gramas de arroz, não é 130 gramas de pão, não é isso. O arroz e o pão, ele não é 100% carboidrato, ele tem outras coisas ali. Então, uma fatia de pão ali, dependendo tem 20, 30 gramas de carbo, só para vocês terem uma ideia. Então, vou comer 10 fatias de pão, fechei. Não é isso também, tá? Mas só para vocês entenderem. No máximo, né, a mais liberal poderia ter até 130 gramas de carboidrato por dia. Mas existe a restritiva, tá? Restrita, que ela tem em torno de 20 gramas. A moderada, que gira em torno de 20 a 50 gramas de carboidrato por dia, e a liberal, que ela vai de 50 a 100, podendo chegar até 130, como eu falei para vocês. Mas, gente, não é um consenso, isso não é um consenso, assim, tem que seguir isso, tem que seguir aquilo, tem que seguir aquele outro. Quando o paciente chega até nós, né, o mais importante é que a gente conheça a vida dele, né? Por isso que é tão importante esse diálogo, essa interação, uma anamnese bem feita para saber o que a pessoa está comendo, o que tu come, mas o que tu gosta de comer. Para a pessoa, então, a partir daquilo ali, ter um cardápio personalizado. Então, o cardápio que é bom para mim, de repente não é bom para vocês. E como eu sempre falo e repito todas as vezes aqui nessa live, vocês já estão de saco cheio de me ouvir, eu sempre digo, dieta boa é aquela que eu sigo pro resto da minha vida. Qual é a dieta boa para mim? A que tu faz. A que tu faz e que tu mantém. Se tu não faz, né, se faz um tempo e acaba, ela deixa de ser boa pra ti, sai dessa. E como eu digo, pra mim, low carb não é dieta, é um princípio. Se vocês conseguirem entrar nesse princípio e levar pro resto da vida, perfeito. Vocês vão ter saúde, qualidade de vida, vão conseguir controlar o peso, etc, etc. Então, voltando aqui, eu trouxe alguns exemplos pra vocês entenderem. Gente, minha garganta tá secando, só um pouquinho. Deixa eu responder aqui. Não, acho que foi a última pergunta, foi da Vanessa. Então, assim, ó, moranga, por exemplo, a moranga, pode ser a cabochá, por exemplo, uma abóbora, né? Uma moranga, em média, ela tem 6 gramas de carboidrato em 100 gramas de moranga. Vai, muito pouco, eu vou comer essa moranga, cara, tem muito pouco carbo, de fato, tem muito pouco carbo, moranga tem muito pouco carboidrato, mas o índice glicêmico da moranga é 75, ou seja, ele é alto. Entenderam que não? Eu quero que vocês criem essa consciência de prestar atenção que não é só ver quantidade de carboidrato, é muito além. Como é que eu vou descobrir isso? Né? Os profissionais da nutrição são os melhores, podem te indicar isso. Mas existem tabelas também, tá? Só que existem muitas tabelas que não são confiáveis, tá? Hoje a melhor tabela de índice glicêmico, ela está em inglês, ela é internacional. Bom, cenoura, por exemplo, a cenoura tem 7,7 gramas de carboidrato em 100 gramas do produto. Tudo que eu tô falando aqui em 100 gramas. Também não é pouco, não é muito, é pouco, mas já é um pouquinho mais que a moranga, que era 6, lembra? No entanto, o índice glicêmico da cenoura é 47, ou seja, um índice glicêmico baixo. Portanto, entre cenoura e moranga, a gente vai optar pela cenoura, né? E ambas são fontes de fibra, são fontes de vitamina A, né? Então a gente consegue assimilar aí bons nutrientes semelhantes. Kiwi, aí vocês vão dizer assim, tá, e o kiwi? Em 100 gramas tu tem 11,5 gramas de carboidrato. Opa, o kiwi já tem muito mais carbo do que a moranga. Então esse troço de repente não é bom, mas tem um índice glicêmico de 53, ou seja, um índice glicêmico baixo também.
Melancia. Aí vocês vão pensar, 100 gramas de melancia, uma fatia pequena, não é uma fatia grande, tem 8,1 gramas de carboidrato. Aí o que acontece, né? Ah, melancia, né, é um alimento que tem pouco carboidrato em relação ao quibe, vou comer melancia. Só que, gente, o índice glicêmico da melancia é altíssimo, é 72. É tão alto quanto o índice glicêmico do arroz. Eu não tô falando que melancia, que arroz branco é melhor que melancia. Eu não disse isso e registra aí para ficar gravado essa live. Eu não falei isso. Até porque melancia seria um alimento muito mais saudável que arroz branco. Mas, sim, gera glicose. Nós estamos falando do quanto o alimento gera glicose na corrente sanguínea. Então, fechando parênteses, né? Mamão formosa também tem uma quantidade de carboidrato semelhante ao do quibe, 11,6, mas ele tem um índice glicêmico baixo. Ai, presta atenção, mamão formosa tem um índice mais baixo do que o mamão papaya, tá? Deixa eu só dar um tempo aqui. A Vanessa colocou, sério, amo purê de moranga. Ô, Vanessa, eu tô falando da moranga, eu não falei do purê de moranga, tá? Sabe por quê? Que o purê de moranga, às vezes, a gente adiciona uma gordura. Presta atenção, eu vou adicionando uma gordurinha, né? Eu tô adicionando talvez alguma outra coisa, uma proteína junto. De repente, se eu vou fazer com algum leite, alguma coisa, um creme de leite, não sei. Eu estou tornando essa digestão desse purê de moranga mais lenta do que se fosse só a moranga, tá? O Pedro colocou, então precisamos nos preocupar mais com índice glicêmico do que com carboidratos? Com certeza, Pedro, com certeza. Num processo de controle de peso e de glicose, sim, tá? Bom, falei do mamão, maçã argentina com casca, tá? Por que eu tô falando maçã argentina com casca? Porque com a casca é uma coisa, sem a casca é outra. Tá? Então, a maçã argentina com casca, pasmem, ela tem 16,6 gramas de carboidrato. Parei, não como, é muito carboidrato pra mim, em 100 gramas, tá? Então, ou seja, uma maçã argentina daquelas, ela tem muito mais 100 gramas. Gente, o índice glicêmico dela é 36, nada, miserável, índice glicêmico baixíssimo, né? Mas vocês estão conseguindo captar, e aí eu deixo de comer, porque tem uma alta quantidade de carbo. Vamos para os carbos, então arroz branco cozido tem um índice glicêmico alto, tá? Acima de 70. O integral, ele tem um índice glicêmico moderado. Ele baixa para 66. Não é uma diferença muito grande, né? Parece aos nossos olhos, mas isso vai fazer diferença sim no impacto no nosso emagrecimento. Por isso que a gente sempre indica o arroz integral. Embora eu sempre deixe claro que se a pessoa não gosta, ela não é obrigada a comer, né? Mais saudável é, óbvio. Eu sou obrigada a comer? Não, ninguém é obrigado a fazer nada que não queira, né? É a escolha de vocês. Batata inglesa cozida tem um índice glicêmico de 82, enquanto a batata doce cozida tem um índice glicêmico de 70. Indiferente, as duas têm índice glicêmico alto, mas olha o quanto a batata inglesa tem um índice muito mais alto do que a batata doce. Então tem que priorizar isso. Por isso que a gente fala, batata doce, né, bom pra dieta. Só que batata doce também tem um alto índice glicêmico. Não dá pra ficar abusando e comendo aí, né, 2, 3 batatas inteiras numa refeição, tá? Então, gente, é importante entender que não basta ver só a quantidade de carboidrato, é preciso começar a entender melhor o índice glicêmico, tá? Um pouco mais complexo, né, se a gente for analisar como, meu Deus... Eu digo assim, para leigos, é muito difícil tu montar um cardápio, né, que tu consiga incluir tudo isso aqui que eu tô falando, né? A pessoa tem que ter uma habilidade muito grande para conseguir montar sozinha. Tô puxando a brasa pro meu lado mesmo, né? Então, mas o ideal mesmo é que vocês tenham um acompanhamento de quem entende do assunto, porque vai conseguir organizar da melhor forma possível. Mas isso não impede que vocês corram atrás, né, de tabelas para fazer essas comparações e fazer as melhores escolhas no processo de vocês. Mas também, como eu sempre digo, daqui a pouco, agora, tá bom, então eu vou comer batata doce. Eu odeio, mas eu vou comer. Gente, não tem cabimento, porque isso vai durar muito pouco tempo. Daqui 1 mês, 2, 6 meses, vocês vão desistir de tudo que estão fazendo, porque vão estar de saco cheio de comer coisas que vocês não gostam. Então, dentro da realidade de vocês, procure aquilo que vocês mais gostam, mas tentem associar da melhor forma possível para manter uma organização, tá? Importante. Há 2 semanas atrás, até anotei aqui, foi no dia 5 de novembro, eu fiz uma live
falando que nem tudo que parece saudável é saudável. Não assistiu? Então volta lá. Depois que acabar essa live, puxa lá, tá lá no meu feed e assiste, tá? E aí quando eu falei sobre os alimentos naturais, processados, ultraprocessados, e aí é importante registrar aqui. Quando um alimento é processado, presta atenção. Quando um alimento ele é processado, ele se modifica e aumenta o índice glicêmico. Dá para explicar melhor, Sheila? Sim. Falei da batata, né? A batata inglesa é uma coisa. Agora, quando eu vou transformar essa batata numa batata, de repente, vamos supor aí, vou chutar, tá? Aquele escondidinho de mercado congelado, cheio de coisa dentro, ele vai alterar o índice glicêmico. Esse processamento desse alimento que está lá pronto para consumo, né? Que está cheio de aditivo químico, cheio de ingredientes que a gente nem sabe o que significa os nomes, ele tem um índice glicêmico diferente da forma natural. Então, prefiram sempre in natura, alimentos, carboidratos de Deus, como eu digo, né? Deixa eu responder uma mensagenzinha, uma pergunta aqui. A Vanessa colocou, faço com creme de leite ou leite de coco, isso, que aí baixa o índice glicêmico. O Pedro colocou em números o que seria um índice glicêmico baixo, médio, alto. Eu expliquei no início da live, tá, Pedro? Abaixo de 55 é considerado baixo, tá? Dá uma olhadinha depois, se tu não assistiu desde o início, volta lá. Ah, opa, peraí que eu fiz besteirinha aqui. A Giane colocou atrasada, mas cheguei. Obrigada, Giane, por estar me assistindo. Bom, importante. Aí vocês vão lá na lojinha de produto natural, ou então no mercado, produto low carb. Esse produto é low carb, esse é low carb, isso aqui é low carb, esse biscoito é low carb. Gente, só um pouquinho. Terrível. Aprendam a ler rótulos. Já falei isso nessa mesma live do dia 5. Aprendam a ler rótulos. Então, se o produto diz assim, açúcar, inclusive de coco, presta atenção, inclusive açúcar de coco, mel, farinhas refinadas, pode até ser uma farinha de grão de bico, tô falando farinhas refinadas, não é low carb. Se isso consta na lista de ingredientes, não pode ser considerado um alimento low carb, tá? Então, fiquem espertos, tá? E aí eu trouxe pra vocês aqui uma ideia, tá? Gente, eu moro numa avenida muito movimentada, então o barulho aqui tá cruel hoje. Eu trouxe pra vocês uma ideia de cardápio, assim, só pra vocês pescarem um pouco o que seria. Não tô trazendo a questão do índice glicêmico aqui, tá? Não foi colocado, mas foi colocado combinações pra vocês entenderem. Como é que eu faço para esse índice glicêmico da minha refeição? Também tem um post sobre isso. Vocês podem entrar lá, tá escrito como baixar o índice glicêmico da minha refeição. Corre lá depois e vê, né? Já dá um like lá, já comenta. Eu quero que vocês participem aqui comigo. Esses alimentos que eu tô trazendo aqui, essas refeições, eu tô colocando para vocês o carboidrato para vocês entenderem como dá para montar uma low carb sem passar trabalho, tipo assim, sem passar fome, tá? Vocês vão entender agora. Mas com relação ao índice glicêmico, eu não tô trazendo números, tá? Seria muito complexo, eu levaria mais de hora para fazer uma live aqui para vocês. Mas pra gente ter ideia. Só frisando uma questão aqui que eu falei dos produtos naturais, lembrando que as receitas caseiras têm um menor impacto glicêmico sempre. Ah, eu comprei o pão industrializado, blá blá blá. Pão caseiro tem outro impacto glicêmico. Então vamos começar a produzir, vamos tirar a preguiça de lado, vamos começar a produzir nosso alimento sempre que possível, preparar nosso pãozinho em casa, né? Vamos fazer as coisas mais caseiras, mais saudáveis, porque vocês sabem que vocês estão colocando naquela receita. Vocês estão vendo, é vocês que estão fazendo. Agora, aquilo que é produzido, industrializado, vocês não sabem como é feito, tá? Então, receitas caseiras têm um índice glicêmico menor, um impacto menor, tá? Então vamos lá. Por exemplo, um café da manhã aqui, eu separei algumas coisas para vocês. Um cafezinho da manhã, né? Que a gente coloque, por exemplo, uma banana pequena, tá? Um ovo, uma fatia de pão 100% integral e uma colher de sopa, por exemplo, de queijo cottage, tá? Esse é o café. E claro, de repente uma adição de um café preto sem açúcar, claro, né? Vamos se desapegar desse açúcar, desse café, se não desapegou ainda aprende, tá? Aí eu nem entraria aqui contando como carboidratos, tá? A banana a gente pode fazer alguma coisa amassadinha, né? A gente pode misturar, passar, por exemplo, fazer a banana com ovo, tá? Fazer uma panquequinha e passar o potágio no pão, ó. Já dá duas coisas que vai encher a barriga de vocês até o meio-dia.
fato de vocês comerem um ovo de manhã já traz uma saciedade enorme. E aí eu misturo, Sheila, mas é banana, né? Uma banana pequena, uma maturação média de preferência, né? Um pão 100% integral. Tudo isso que eu falei chega a uma quantidade de 20 gramas de carboidrato. Lembra que eu falei que a low carb tem no máximo 130 gramas por dia? Então, um café da manhã só com 20 gramas de carboidrato. Só, tá? E aí, no almoço, a gente colocaria assim, 4 colheres de sopa de arroz. Pode ser um arroz branco, tá? 4 colheres de sopa de feijão. Mais aproximadamente um filé médio de frango, em torno de 150 gramas. Verduras e legumes crus. Tanto verduras quanto legumes crus. Esse cardápio que eu acabei de escrever para vocês tem 40 gramas de carboidrato. Então aqui a gente já fechou 60 gramas no nosso dia, ok? Aí de tarde eu vou fazer um lanchinho, né? Que lanche eu posso fazer? Então eu posso, por exemplo, misturar um copo de iogurte natural, né? Eu sempre recomendo um kefir ou um iogurte natural mesmo, porque tem menos conservante, corante, aditivo, saborizante, enfim, colorante, tudo, né? Corante. Então assim, eu adiciono nesse iogurte uma colher de sopa de farelo de aveia. Farelo não é farinha, tá? É farelo de aveia. E adiciono, por exemplo, para dar um gostinho nesse iogurte. Sheila, fala sério, iogurte natural não tem gosto, é azedo. Bota meio scoop de whey. Scoop é aquela colherinha que vem dentro do whey protein. Então eu boto meia só para adoçar, porque a maioria dos wheys são bem doces, tá? Então eu boto meia colherinha. De quebra eu tô carregando ali naquela meia colherinha no mínimo 5 gramas de proteína. Só naquela meia colherinha. Considerando que o iogurte também já tem proteína, então eu tô carregando na proteína, né? Então é um iogurte natural, uma colher de sopa de farelo de aveia e meia colherinha, meio scoop de whey protein. Isso aqui eu tenho uma refeição com 15 gramas de carboidrato só. Então, perfeito, né? Pra tarde. Então, já foi 75 isso? 75 gramas de carboidrato até agora. E para finalizar, eu posso fazer uma janta contendo mais ou menos um bife médio, em torno de 150 gramas de um bife grelhado, né? Eu posso comprar um bife bovino grelhado. Coloco 100 gramas de legumes crus, ok? Eu sempre opto pelo cru, ele tem mais vitamina e tal, mas não significa que vocês não possam comer cozido. Mas o cozido tem um maior índice glicêmico e mais carboidrato também. Por exemplo, aí eu não vou comer arroz e feijão de noite, mas eu posso botar 80 gramas de uma batata doce. 80 gramas não é muita coisa, tá? É umas 2 fatias grossas aí de batata doce. É legal a gente ter uma balancinha de alimentos em casa também, né? Isso sempre ajuda pra gente aprender a pesar os alimentos, tá? Essa refeição que eu acabei de falar, o bife, os legumes crus e as 80 gramas de batata doce, nós temos um índice glicêmico de... uma quantidade de carboidrato de 30 gramas. Somando tudo isso, eu fecho 105 gramas de carboidrato no meu dia. Considerando que eu posso comer até 130 gramas, esse cardápio que eu acabei de escrever para vocês com 105 gramas estaria ótimo para um princípio low carb. Concordam? Mas eu não posso viver sem o pão, eu preciso trocar de tarde, eu não consigo comer iogurte, não gosto. Dá para repetir o café da manhã? Gente, variação também é importante, né? Comer sempre a mesma coisa enjoa e a gente acaba desistindo. Mas dá, prefere pão, coloca. A refeição da manhã tinha 20 gramas, né, de carbo. Então, se eu botar de tarde, eu vou aumentar só 5 em relação ao lanche da tarde. Vou atingir, então, 110 gramas de carbo. Ainda não vou atingir o limite. Lembrando que eu falei, existem níveis de dieta low carb, né? Restrita, moderada, né? E a liberal. Então, isso vai fazer diferença, né? Quanto mais restrita, né? Mais vai trazer o resultado mais rápido. Mas é uma dieta difícil de manter. Já aviso. É bem difícil de manter uma dieta low carb restrita, tá? Então, gente, eu consigo fazer... Eu tô empolgada hoje, falei aqui, nem parei agora que eu tô vendo que estamos na finaleira já. Eu consigo manter um cardápio de 105 gramas de carboidrato? Perfeito! E se vocês seguirem esse cardápio, mas eu vou passar fome. Gente, não passa fome. Eu duvido que vocês passam fome. Eu tô dando um exemplo. O que eu tô falando aqui não é pra vocês, agora eu vou seguir lá, a Sheila deu a dica, lá vou seguir todos os dias. Gente, é difícil, se fosse pra vocês seguirem um cardápio,
Era só vocês pegarem na internet ou seguir esse que eu acabei de falar e vocês emagreceriam e tá tudo certo. Mas não é isso. A ideia aqui é trazer só uma consciência para vocês entenderem que sim, é possível comer low carb, seguir um princípio low carb e não passar fome. Mas não é isso que eu quero que vocês façam, seguir só isso aqui que eu tô dizendo. Tem que ter variação, tem que buscar as melhores alternativas, comer todo dia a mesma coisa não vai te manter motivado, um dia tu desiste de comer tudo aquilo. Então é preciso ter sim uma organização, é preciso buscar as melhores alternativas, mas é preciso variação também. Então sempre com apoio aí de um bom profissional que possa auxiliar vocês, certo? E a minha última dica aqui que eu quero dar é em relação assim, a esse controle de carboidrato. Ah, Sheila, mas eu, tipo assim, como é que eu vou fazer para controlar? Eu queria ter esse controle, dá para mim ter ideia de quanto eu tô comendo de carbo, de índice glicêmico? Dá. Existem aplicativos hoje que nos auxiliam bastante, tá? Mas eu vou dizer também assim, que se fosse só por isso, todo mundo que tem aplicativo aí para controle de calorias era só seguir. E tem muita gente que não faz. Mas é um norte, é uma maneira de tu fazer um controle sim. Então eu conheço eu vou digitar aqui pra vocês, tá? Porque o nome é meio complicadinho. É MyFitnessPal. Para aí que... acho que deu. MyFitnessPal. Não tô conseguindo fixar aí, mas vocês vão ver aí. MyFitnessPal é um aplicativo... Se eu não me engano, ele te dá ali um prazo de 1 mês para usar free. E depois vocês têm que fazer o pagamento, né? Fazer ali ele cobra uma taxa por mês para ser usado. Mas o MyFitnessPal, ele traz essa ideia da quantidade de carboidrato, proteína, caloria, gordura e índice glicêmico. Ele tem ali o controle do índice glicêmico, da carga glicêmica também, se eu não me engano. Mas não vou me deter, é muita informação para uma live só, certo? Gente, vamos às dúvidas, né? Tem um tempinho aí para falar para vocês. Tenho 7 minutos, então bora lá. Se vocês têm alguma dúvida, esse é o momento. Enquanto vocês vão escrevendo aí, deixa eu aproveitar para falar para vocês. Semana passada eu lancei uma promoção, não gosto de usar muito esse termo, né? Mas um bônus, uma sessão bônus. Quem quiser participar, é uma sessão gratuita, tá? Eu estou selecionando uma pessoa para ter um direito a uma sessão gratuita de coaching de emagrecimento. Ela pode ser online ou presencial, então não importa se você é daqui ou de outro lugar, não tem problema. Para participar, vocês precisam entrar no link da minha bio aqui no Instagram. E lá tem vocês clicam no link que tá ali e no primeiro ícone diz assim, quero concorrer à vaga quero participar, a concorrer à sessão bônus, tá? Uma coisa assim, não vou me lembrar de cabeça agora. Vocês clicam ali, é um formulário do Google que vocês vão preencher. Gente, não é um sorteio, tá? Eu vou selecionar aquela pessoa que realmente está comprometida com mudança. Porque o profissional coach, ele gosta de pessoas que queiram mudar de fato, né? Para nós, o que é importante é que vocês tenham resultado para sair falando bem da gente. Então, quem tiver realmente interessado em fazer uma mudança na sua vida e ganhar essa sessão, tá? De coaching de emagrecimento, que faz parte dos meus protocolos, então entra lá e concorre. Essa sessão bônus, essa oportunidade vai estar aberta até o dia 30/11. Tá? E aí depois eu vou informar, vocês vão receber, todo mundo que participar vai receber um e-mail, vai saber se foi selecionado ou não. Então não se preocupe, será que selecionar alguém é balela? Não, todo mundo vai receber um e-mail para justificar, você, né, foi escolhido ou não foi escolhido, tá? Então coloquem lá, respondam lá, é um questionário bem curtinho, mas com perguntas bem importantes. E ali eu vou conseguir avaliar quem realmente está a fim de fazer uma mudança. Vou selecionar, essa pessoa vai ganhar uma sessão comigo. É uma sessão que dura ali em torno de 1h30, tá? Uma sessão bem complexa, mas já é uma sessão bem transformadora, que a partir dali vocês já vão ter um norte no emagrecimento de vocês, certo? Outra questão que eu vou passar para vocês, quem está participando aí dos meus desafios, que eu sei que tem algumas gurias aqui, né? Eu tô com Mente Fit, né, na 7ª edição, que agora eu termino aqui com vocês e às 6h30 eu inicio já a sessão do Mente Fit. Hoje eu tô entrando na 5ª sessão. E eu também estou com o desafio Butterfly em aberto, né? Então, quer dizer, aberto, funcionando, né, gente? As vagas acabaram. Mas, né, vocês sabem que eu tenho o desafio Slim também, e eu vou fazer uma edição especial de Natal do desafio Slim, que vai acontecer ali no início de dezembro,
né? Vai ser uma edição especial para o Natal, tá? Para trazer emagrecimento para vocês até o Natal. Como eu sempre falo, e tudo que eu falo aqui está relacionado a essa transformação mental. Então, quem quiser já participar, fica ligado, porque esse desafio vai ser assim, ó, rapidinho as inscrições vão fechar. Então, fique esperto nos meus stories. Eu sempre publico primeiro nos stories, né? Depois eu coloco ali no feed. Então, fica ligadinho aí, porque vai ter uma sessão especial, uma edição especial de Natal do Mente Fit, tá? Desculpa, do Desafio Slim. Desafio Slim, edição de Natal. E, gente, eu também gostaria... Gente, mas não tem pergunta? Bora lá para as perguntas. Eu também gostaria de comentar aqui com vocês uma coisa importante. Para quem não sabe, eu sou diretora da Clínica Mensana. Aqui, ó. Clínica Mensana, né? Que é uma clínica de coaching bem-estar aqui em Guaíba. Então, lá na Mensana, uma das coisas que a gente trabalha muito são os nossos projetos, né? Solidários. Então, uma coisa que a gente sempre apoiou vários institutos, como o Instituto Abrace, né, como os Vagalumes da Esperança, entre outros projetos, como o Projar, em Guaíba. Então, assim, ó, e também nós participamos da Corrida pela Paz. Não sei se vocês conhecem, já participaram. A Corrida pela Paz, ela já aconteceu, acho que 3 edições, se eu não me engano. As 2 últimas, a Mensana esteve presente atuante. Né, nós estivemos lá, passamos o dia, né, durante o tempo da corrida, distribuindo os nossos serviços, fazendo avaliação, massagem, sessões lá, distribuindo frutas e também ajudando nesse trabalho voluntário ali, né, solidário, de arrecadação. A Corrida pela Paz esse ano não vai acontecer em função da pandemia, mas a Corrida pela Paz também apoia o Vagalumes da Esperança, que é uma entidade aqui em Guaíba que fornece comida para comunidades carentes. Então, eles cozinham, eles preparam alimento, entregam essas viandas, normalmente sábado à noite, e cada sábado é em um determinado local, certo? Então, assim, ó, como não tem a corrida, o Vagalume está precisando de doação. Então, assim, ó, eu peço que vocês, quem puder doar, entrem no link da bio da Mensana. Quem não segue a Mensana ainda, segue lá, tá? Deixa eu botar o link aqui para vocês. Mensana, peraí, aqui, coaching, é aqui, ó, vocês encontram, tá? Sigam lá a Mensana, e lá na bio da Mensana tem um link onde fala Live do Bem, ajude o Vagalumes da Esperança. E ali é uma vaquinha online que vocês ajudam com doação para que eles possam comprar alimentos, porque no dia 19 de dezembro eles vão ajudar 400 pessoas, tá, com alimentos, certo? Então, se puder ajudar, a vaquinha está disponível até o dia 1º de dezembro, certo, gente? Então, vamos fazer uma boa ação aí, ajudar aí nesse mês, né? Esse mês que a solidariedade está tão aguçada. Claro que não é só em dezembro que a gente deve fazer isso. A gente deve fazer todo esse trabalho o ano inteiro, né? Mas fica a dica aí pra vocês, certo? Como não tem perguntas, quero agradecer a presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A live vai ficar gravada, então quem não assistiu do início, volta, retrocede lá, assiste tudo desde o início. Comenta, compartilha, marca as amigas que precisam saber disso, precisam saber desse tal índice glicêmico. E não percam aí os meus stories, vão participando lá e espero vocês na próxima quinta. Na próxima quinta, então, Live T5, sempre no horário das 5h30, certo, gente? Agradeço aí mais uma vez a presença de vocês e qualquer dúvida, me grita no direct, certo, gente? Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima quinta. Tchau, tchau!